Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que não gosta de água com gás. Está no ar o 21º episódio do podcast 098. Me chamam de Exaú Rômulo e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e biógrafa da banda Noah and the Whale. Olá, minha gente, é um prazer estar aqui novamente. Eu vou aceitar esse título e, na verdade, especificamente da discussão entre o álbum The First Days of Spring, do Noah and the Whale, e o álbum I Speak Because I Can, da Laura Marling. A Noah and the Whale, Ananda, numa tradição livre, é Noé e a Baleia, né? É, mas a referência da banda é ao filme The Squid and the Whale, que é um filme, enfim, vale a pena assistir, tem a referência, dá pra entender por que eles botaram esse nome na banda. Sensacional. No programa de hoje vamos falar sobre a onda de protestos na América Latina, em especial no Chile, e também entender como é que essa crise no país vizinho afeta a gente aqui no Brasil. E vamos falar também sobre a mancha de óleo que toma de conta do Nordeste brasileiro e os seus desdobramentos. Ananda, o ano de 2019 tem marcado uma série de protestos, uma série de crises na América do Sul. A América Latina, ela tem vivido aí, até agora, no mês de outubro, uma série de protestos. Por exemplo, na Venezuela, Paraguai, Argentina, Bolívia, Chile, Peru e Equador. Esses protestos, eles comunicam aí uma insatisfação política, uma organização da sociedade civil contra o presidente incumbente, né, contra quem está no poder, mas ele marca também aí um estágio de convulsão social que é muito característico aqui na nossa região, esse efeito dominó, né? Já há uma preocupação do governo brasileiro em que esse termômetro aumente de forma que isso respingue aqui no próprio Brasil. Eu tenho 2 pontos sobre isso, que é, tem muita gente se questionando se essas manifestações que estão acontecendo em 2019 em vários países da América Latina são as versões deles das manifestações de 2013 que o Brasil teve, né? Tem gente que tem essa hipótese. É a nossa memória mais recente. Isso, tem gente que tem essa hipótese de que essas manifestações são, né, a versão de outros países do que rolou aqui em 2013. E tem uma outra hipótese de que, na verdade, o Brasil é o próximo da fila, né? De fato, na América Latina existe esse efeito dominó que você está falando, de que um determinado fenômeno político, ele costuma se espraiar pelo continente. Vídeo Primavera Árabe, essas coisas. Né, a própria redemocratização, né? Existem vários trabalhos na ciência política que vão analisar a redemocratização na América Latina para comparar como é que foi esse processo e identificar o que é que tem de comum entre eles. Um pouquinho lá atrás, os movimentos de independência também foram meio que em cadeia, né? Então, tem essa discussão que eu acho que é legal da gente fazer aqui, né? Se é uma versão de 2013 ou se o Brasil ainda vai ter essa sua versão do que está acontecendo. E a outra questão que eu queria trazer é de como a gente precisa, enquanto brasileiro, se conectar melhor com os nossos vizinhos, né, com essa identidade latina e tentar entender a América Latina numa perspectiva mais de proximidade, né, de aproximação com esses povos que não compartilham somente a vizinhança. A gente tem uma história em comum. Pro ouvinte do 098, a gente separou aqui um painel bem rápido e bem resumido para tentar diferenciar a motivação de cada um desses protestos, tá bom? Eles estão acontecendo em vários países, mas a motivação por trás ela vai ser diferente em cada um deles. Na Venezuela, Nanda, a crise se aprofundou no momento em que a oposição nomeou Juan Guaidó presidente, né? E houve uma tentativa de tomada do poder. A gente falou isso na primeira temporada, lembra? A gente
entrevistou a Mari Puerta. Uhum. E ainda tem uma situação muito tensa na Venezuela que não se resolveu. Existem 2 presidentes lá, né? Existe e não existe, né? A grande questão essa crise na Venezuela é uma crise humanitária, porque a gente tem uma migração de venezuelanos fugindo da situação de guerra, mas também da pobreza, né? Então, é comum a gente ver situações, porque é um país que está em conflito civil, obviamente, as instituições, as coisas não vão funcionar normalmente, então as pessoas estão sem acesso a remédio, alimento, enfim. O empobrecimento e a situação de conflito leva a uma condição social muito precária, então tem uma forte migração de venezuelanos para outros países da América Latina, o que acabou gerando, inclusive, discussão desses países de como receber. Como é que você recebe essas pessoas que estão fugindo da guerra, né? A Venezuela tem uma questão muito peculiar, que é a riqueza do petróleo e dos governos que a Venezuela teve. Hoje o presidente Hoje é o presidente. o presidente é o Maduro. Existe uma discussão interessante se a Venezuela é uma ditadura ou não, ou se ela ainda é uma democracia ou não. É uma pauta que, inclusive, mobiliza sentimentos dentro da própria esquerda brasileira, Sim. né? Caberia aí uns 15 minutos só de bullying do futuro com relação a esse tema. No Paraguai, Ananda, houve manifestações depois que se soube que o governo renegociou com o Brasil os valores de energia de Itaipu em segredo. Na Argentina, com o aumento da pobreza, houve pressão popular para que se aprovasse uma lei de assistência alimentar. No Peru, o presidente dissolveu o Congresso, que tentou suspendê-lo por 1 ano e nomear a vice-presidente. No Equador, o fim do subsídio e aumento dos preços nos combustíveis levou a população às ruas. E no Chile, que é a nossa pauta mais recente, também o aumento do preço das passagens no metrô de Santiago, que é esse link que você faz com as manifestações de 2013, que começaram por 20 centavos. Na Bolívia também existe um impasse eleitoral, né? Depois que saiu o resultado das urnas, que a princípio deu segundo turno, só que aí na recontagem deu Evo Morales reeleito para o 4º mandato em primeiro turno. As manifestações no Chile têm levantado essa hipótese de similaridade com as manifestações de 2013 no Brasil, porque o estopim também foi aumento de passagem. Eu acho, particularmente, que é uma leitura muito rasa olhar para o Chile e achar que daqui a tantos anos vai aparecer o Bolsonaro deles. Acho que é raso fazer essa leitura no que diz respeito ao que significam as manifestações de 2013 para o Brasil e de achar que o Chile vai simplesmente seguir o mesmo caminho, né? Como se fosse possível reproduzir em 2 nações diferentes, com culturas diferentes, o mesmo desenrolar político, né? Porque uma coisa é você fazer uma análise comparada, colocar em perspectiva e tentar identificar o que tem em comum, o que não tem, quais são os mecanismos causais de determinados processos e fenômenos políticos, isso é uma coisa. Outra coisa é achar que simplesmente vai se repetir, como se houvesse aí uma conta matemática certinha que você bota X com Y e vai dar Z, não vai. São países diferentes, são contextos diferentes, com atores diferentes. Mas o que mais me chamou a atenção na questão do Chile foi o seguinte, a violência dos militares na contenção dos protestos. Para quem não sabe, foi instalado um toque de recolher. Então, o toque de recolher antes estava de 7 às 6 e agora foi de 8 às 5, de que nesse horário as pessoas não podem sair de casa. Então, os militares patrulham, né? Tem cerca de 10 mil militares nas ruas patrulhando, e patrulhando eles vão, né, conter e na verdade isso tem gerado várias provas, vídeos, porque hoje em dia tudo é gravado, de violência dos militares chilenos contra pessoas que estão desrespeitando o toque de recolher, mas também, por exemplo, contra moradores de rua. O Instituto Nacional de Direitos Humanos do Chile denunciou na última segunda-feira, 21 de outubro, diversos abusos cometidos por membros das forças de ordem no país, que é o que a Nanda está comentando. Então, parece ter reconhecimento, segundo o Instituto, da prisão de mais de 70 crianças e adolescentes e torturas, maus tratos no momento da captura e da detenção. Não só isso. Quem acompanha essa discussão pelo Twitter pode ver aí que tem um vasto material desse abuso das forças
policiais do Não Chile. só isso, a gente já tem confirmação também de estupro por parte de militares, né? E a utilização do estupro como arma de guerra é algo muito antigo na história da humanidade. Além disso, tem alguns vídeos, por exemplo, que são assustadores de militares praticando determinadas técnicas de tortura e de violência que eram típicas do período ditatorial. Para quem não sabe, a ditadura chilena do Pinochet foi uma das mais sangrentas na América Latina e, inclusive, o Pinochet exportou técnicas de tortura para outros países, né? Eles assassinavam pessoas de determinadas maneiras. Isso acabou sendo exportado para outras ditaduras vizinhas. E eu fiquei muito reflexiva sobre isso, de que o que demonstra que a instituição militar, mesmo na redemocratização, ela manteve as práticas, né? A instituição é as suas práticas, e as práticas de uma instituição militar dificilmente vão ser democratizadas. Então, basta uma situação como essa, que foi decretado estado de exceção, que vão reproduzir o que faziam na ditadura e pronto. A diferença é que hoje está sendo gravado e a gente está podendo ter acesso a isso de forma mais clara. Da última vez que o Chile invocou o toque de recolher foi em fevereiro de 2010. A presidente ainda era Michelle Bachelet e havia uma crítica muito grande por conta disso, né? O toque de recolher foi dado em função daquele terremoto que deixou 795 pessoas mortas. Ananda, um outro aspecto que a gente pode comentar também nesse bloco é de que como o Chile tem sido comentado na equipe econômica do governo Bolsonaro como um exemplo de país a ser seguido, de país onde as medidas ultraliberais, principalmente na reforma da Previdência, deram certo lá, e de que como que isso poderia ser exportado para cá. É importante lembrar que o Chile tem o melhor índice de desenvolvimento humano entre todos os países da América Latina e do Caribe. A inflação lá é algo em torno de 2% ao ano e o crescimento esperado para 2019, 2,5%, um dos mais altos da região. Mesmo com esse cenário, não significa que eles não tenham uma dificuldade com relação a dramas que a América Latina vive como um todo, de pobreza, desigualdade de renda. Então, tem uma questão interessante, que é o seguinte, né? O governo Bolsonaro tem vendido o Chile como exemplo a ser seguido. E quando se fala, por exemplo, da reforma da Previdência, na verdade, a capitalização no Chile, ela não deu certo. Ela não deu certo porque você vai olhar as pessoas que estão aposentadas e a maior parte dos aposentados no Chile, eles ganham menos que um salário mínimo. Então, por mais que tenha esses indicadores que foram conquistados ou, na verdade, alcançados a partir de determinadas medidas que aniquilaram um sistema de seguridade social, né, e a seguridade social pautada na solidariedade, a lógica do sistema do chileno foi outra. Então, eu acho que é interessante se discutir que desenvolvimento foi esse. Esses indicadores, eles provam o que exatamente? Eles refletem o quê? Que é uma discussão muito cara, tanto para a economia, como para a sociologia, como para a ciência política, de que até que ponto o crescimento econômico por si só, ele vai ser responsável pela qualidade de vida das pessoas. Ou o que significa um país que tem crescido economicamente? Ele tem esse crescimento, ele se reflete na melhoria da vida das pessoas? Acho que esse é o debate principal. E tem, mesmo que o IDH seja usado como, né, forma de mensurar, é isso. Existem insatisfações. Acaba que hoje as pessoas, de fato, não estão protestando somente pelo aumento das passagens de metrô. E aí a manifestação, ela vai se tornando generalizada das insatisfações com a própria sociedade, com o pacto social em vigência, né? Que, ao que me parece, há uma insatisfação com esse modelo de sociedade pautado na individualização, né? Ananda, na individualidade como valor moral. Um aspecto interessante também é que no último dia 22 de outubro, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, ele colocou a cara e num pronunciamento de 17 minutos pediu desculpas à população e anunciou um pacote em resposta a toda aquela situação que foi dita. Ele disse, abre aspas, é verdade que os problemas se acumulavam há décadas e que os vários governos não foram, nem fomos, capazes de reconhecer essa situação em toda sua magnitude. Reconheço e peço perdão por essa falta de visão. Do ponto de vista político, é um movimento em tese
Interessante, Ananda. Sim, porque ele tá acenando, né, que vai ceder. Só que é aquela coisa, manifestação é um negócio que, né, a massa dificilmente ela é controlada. Tem que ver como é que se isso vai arrefecer ou não nos próximos dias. Desde o dia 30 de agosto, manchas de petróleo vêm tomando de conta das praias do litoral do Nordeste brasileiro. No balanço de 19 de outubro, ao menos 200 pontos, Ananda, em 81 municípios dos 9 estados da região já tinham sido atingidos. A origem desse vazamento, até agora, quase 2 meses depois, ainda segue desconhecida. No meio disso tudo, a gente tem aqui sociedade civil, governos estaduais, prefeituras, órgãos do governo federal, incluindo a própria Petrobras, com algum tipo de ação, improvisada ou não, para tentar entender o que está acontecendo, ninguém sabe ainda, e tentar conter os efeitos desse vazamento de óleo. E aí a gente tem visto, né, vídeos, imagens na internet, enfim, o Twitter, por exemplo, tem sido um dos instrumentos de divulgação disso, de como voluntários no Nordeste estão arregaçando as mangas para limpar as praias, principalmente, né, pelo menos o óleo que já chegou na praia. E aí a gente tem, inclusive, aquela discussão clássica, né, as pessoas falando assim, o Nordeste tá limpando, obrigada aos nordestinos que estão limpando as praias, não sei o quê, romantizando uma situação que é absurda, porque os voluntários não deveriam estar limpando as praias, né? O próprio governo federal deveria ter um plano de o que é que a gente vai fazer diante disso e como é que a gente vai diminuir o impacto desse evento no meio ambiente. A gente já teve 17 pessoas hospitalizadas por contato com esse óleo, que é extremamente prejudicial, e fica aqui o alerta. Você não pode manusear esse tipo de material que é tóxico sem luva, sem todo um equipamento apropriado, né? E aí, o que me deixa mais indignada é ver que a principal preocupação do ministro do Meio Ambiente é insinuar que o óleo é venezuelano. Ou que veio de uma ONG, no caso do Greenpeace. É assim, cara, o que se espera que o ministro do Meio Ambiente faça é dizer como é que ele vai resolver. O que ele vai fazer, o que ele tá fazendo enquanto poder público pra resolver a situação. E o que ele tá fazendo pra, né, não permitir que isso aconteça novamente. E aí o cara fica nessas picuinhas, nessa mesquinharia de tentar incriminar tanto, enfim, a Venezuela e o Greenpeace sem qualquer prova, sem qualquer indício de fato. E é isso, né? O governo Bolsonaro se elegeu e se pauta com base em fake news. É interessante porque isso ilustra um modus operandi de que, assim, do ponto de vista prático, pouca coisa efetiva tem sido feita para descobrir a real causa. Porque, assim, se o óleo é venezuelano, ou se é de qualquer outro país, ou se é de uma empresa, isso é o mais importante nesse exato momento, porque a discussão pública do primeiro escalão do governo é meio que criar uma ideia de um complô, né, de que a Venezuela tá querendo criar uma crise aqui, ou seja, você vai reforçar esse discurso populista a partir do momento em que você cultiva um inimigo externo que tá o tempo todo querendo causar tumulto dentro do nosso território. Então, a gente precisa o tempo todo estar vigilante, porque existe aí esse inimigo externo, essa esquerda internacional que tá buscando um plano para desestabilizar o governo. Mas do ponto de vista prático, a gente teve pouquíssimas coisas, Ananda. A Marinha disse que está usando 1.583 agentes, 5 navios, uma aeronave, e que já teria recolhido 525 toneladas de óleo em Alagoas, Bahia e
Pernambuco. Mas o que a gente vê pelas imagens e pelos vídeos que chegam na internet é de que é isso mesmo, é a população que está no dia a dia. Não por uma questão maior, mas porque a praia é o sustento da comunidade local, porque ela vive daquilo, porque o turismo vive daquilo, que movimenta efetivamente a economia. E aí de que chegam os militares depois com a imprensa para fazer aquela reportagem de que efetivamente está se fazendo alguma coisa. 2 meses se passaram e a gente não tem nenhum prognóstico de que isso melhore. E se você parar pra pensar, é pouco tempo desde as queimadas na Amazônia, e você vê que em pouquíssimo tempo a gente já tem outro desastre ambiental no governo Bolsonaro, e aí eu fico me perguntando se as pessoas realmente acham que isso é à toa, por acaso, né? De que numa mesma gestão tenha 2 desastres dessa magnitude. E... Aí é que eu acho que existe um ponto importante, porque onde é que entra o papel do Estado e onde é que entra o papel de políticas públicas, que elas não conseguem evitar esse tipo de coisa. Em alguns casos, sim, como foi o caso de Brumadinho, em alguns casos são desastres evitáveis, mas em outros casos você tem como ter um planejamento para o que fazer ou como proceder em caso de crise. O que acontece quando eu tenho um ministro do meio ambiente que não dialoga com organizações não governamentais, criminaliza elas em vez disso, desarticula conselhos, congela qualquer tipo de recurso que vai ser utilizado em caso de um sinistro como esse? A gente fica completamente à mercê dos efeitos e dos danos que isso causa, né? E como o meio ambiente é um bem, né, que é coletivo, inclusive a indignação das pessoas, ela acaba sendo muito difusa. Até porque é uma coisa que, pro resto do país, tá muito distante. As pessoas não estão vendo o que tá acontecendo nas praias do Nordeste. O que se avançou ao longo dessa semana foi na identificação de que existe muito mais óleo não visível. Isso. Né, no fundo, e que ele tá afetando corais, e alguns oceanógrafos e especialistas da área já dizem que os danos desse óleo vão durar décadas, Ananda. É, porque no meio ambiente as coisas são assim, se acontece hoje, mas os efeitos vão ser colhidos por muito mais tempo. E, enfim, tem alguns vídeos bem tristes, né, de corais destruídos e os animais mortos. É assim, é destruição de fato. A matéria da BBC News Brasil entrevistou a Karine Santana Silva, que é oceanógrafa e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, e ela disse, abre aspas, a degradação natural é extremamente lenta, a depender do ambiente leva décadas. Em áreas onde já ocorreram derrames, temos análises feitas anos depois do episódio e ainda assim é detectada a toxicidade. Então você imagina o que vai ser, tanto para o ecossistema como para a economia local dessas regiões, de uma região tão importante, tão turística, né, tão bonita do nosso país, que vai sofrer aí, tá sofrendo e vai continuar sofrendo com os impactos desse derramamento de óleo. E eu queria saber se alguém acha que o governo Bolsonaro vai fazer monitoramento nos próximos anos dessas áreas afetadas, né? Eu duvido muito. Vamos pro Bullying do Futuro de hoje. Bullying do Futuro. O Bullying do Futuro de hoje é polêmico. Teu pai achava que São Brás era vinho. Cylon Souza. São Brás, esse coquetel que atende pelo slogan de O Santo Forte, é na realidade uma bebida aí mista, uma bebida alcoólica mista, um coquetel, né? Só que as pessoas, ele é uma alternativa para a categoria decente de São Luís, formou caráter de muita gente. Formou o seu caráter o São Brás, Ananda? Não tomei São Brás na Você graduação. não teve acesso a esse conteúdo alcoólico na sua graduação? Não. Você Até que lá em tá dizendo Teresina não só porque... rolava, mas eu nunca fui de tomar, não. Na verdade, eu acho que eu nunca tomei São Brás. Nunca tomou São Brás, olha aí. Sensacional. Ananda, o terceiro bloco a gente vai abrir aqui com uma discussão que envolve um dos nossos quadros, o Legislativo Brasileiro.
Vossa Excelência me concedeu a parte, eu falo. Se não me conceder, lá do outro lado, se não... Lê isso aqui. E retiraram o presidente José Sarney. Isso é uma mentira. Estou manifestando que eu posso, Vossa Excelência. Aqui está coordenando a candidatura do Collor, lá do outro lado. Se Vossa Excelência me conceder a parte, eu falo. Se não me conceder, Vossa Excelência... que gira. Legislativo brasileiro. Como não gostar de Vossa Excelência? Como não gostar? Essa empresa é muito... Essa semana a gente estava discutindo que nós temos essa crise aí do óleo no Nordeste e da posição que o governo Bolsonaro tomou em relação a isso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tuitou uma matéria do Congresso em Foco dizendo assim: estamos esperando uma posição oficial do Ministério do Meio Ambiente. E o ministro, que alguns chamam de sinistro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, respondeu, disse, abre aspas, presidente, o navio do Greenpeace confirma que navegou pela costa do Brasil na época do aparecimento do óleo venezuelano. E assim como seus membros em terra, não se prontificou em ajudar. O Rodrigo Maia respondeu ele, dizendo, ministro, obrigado pela resposta, mas o seu tweet faz uma ilação desnecessária. Essa sugestão de que são as ONGs, ou foi a ONG Greenpeace que ajudou a espalhar petróleo, não foi provado, não se tem um documento, um vídeo, uma prova, um barril, nada. É o fonte e voz da minha cabeça. Isso, é fonte e voz da minha cabeça. E o Rodrigo Maia foi lá e respondeu ele como uma voz de, olha, calma aí, vamos tentar fazer um debate. E o Rodrigo Maia, no Legislativo brasileiro, tem feito esse papel. Ele estava em Londres, e em Londres ele disse, abre aspas, não necessariamente toda a agenda do governo é prioridade na Câmara. Ele fez essa reflexão a respeito dessa relação com o Legislativo, em que ele sugeriu que... Ele não sugeriu, não é, Sálio? Ele falou explicitamente que o governo não tem maioria, tem uma minoria. Vamos ouvi-lo. O Legislativo trabalha junto com o Executivo, só que é uma pauta de construção, porque como não há uma maioria dada pelo governo no Legislativo, todos os projetos precisam ser construídos a sua maioria. Então, é para deixar claro que a pauta do Congresso, e nem a pauta do governo, não tem nenhum projeto do governo que tenha sido encaminhado, pelo menos até o momento, com a autoria do governo, que seja contra o meio ambiente. Talvez tenha uma narrativa, né? Talvez tenha uma narrativa do presidente algumas vezes, de alguns ministros, que do ponto de vista concreto não reflete na agenda legislativa do governo em relação ao tema. Então, talvez a gente esteja prejudicando a imagem do Brasil de forma desnecessária, né? Então, eu acho que o próprio presidente... nas últimas semanas, eu acho que ele se deu conta do que o que ele estava querendo dizer estava sendo interpretado de outra forma aqui fora, e isso estava gerando um impacto muito grande. Eu mesmo ouvi de parlamentares de parlamentos de países europeus que esse tema do meio ambiente iria atrapalhar a tramitação do acordo Mercosul-União Europeia. Eu ouvi na Alemanha, eu ouvi na Grécia. O Rodrigo Maia está tentando trazer alguma ponderação para esse debate, dizendo, olha, existe uma narrativa do governo que é uma narrativa agressiva, a gente já explicou aqui, surrealista, mas que na prática não se tem, do ponto de vista de caminhando no legislativo, nada que vá contra a agenda de proteção do meio ambiente. O que a gente tem, então? A gente tem aí um governo que fala uma coisa, está num tom, existe numa outra dimensão, e de que na dimensão prática do legislativo precisa construir constantemente os seus apoios. Vide o que a gente já tem falado aqui sobre as crises dentro do próprio partido, vide sobre a incapacidade de se articular em torno de uma agenda, e a gente tem aí então o Rodrigo Maia como um porta-voz de um Brasil que quer trabalhar. Acaba que o Rodrigo Maia, ele personaliza essa discussão sobre legislativo e executivo no Brasil, de como é que o legislativo com o governo Bolsonaro acaba sendo um ator e um cenário de debate político que acaba sendo mais ponderado do que o executivo, o que é novo, né? Isso é novo, porque como o legislativo tem muitos atores, acaba que é mais difícil você tomar decisão, enfim, leva mais tempo, mas o legislativo consegue ser mais organizado do que o próprio executivo, que teoricamente deveria ser, né, uma diretriz governamental, e
iria seguir a sua agenda, as suas pautas. Lá em janeiro, quando a gente começou a gravar, que ainda estava começando o ano do Legislativo, havia uma expectativa muito grande de que, assim, tem muitos deputados novos, isso vai ser um saco de gatos, como é que essas coisas vão se comportar? E o Rodrigo Maia tem sido esse esteio, e olha que personagem, né? A gente tem fazendo esse papel de um player sóbrio, de um player que consegue ouvir e que tá fazendo naquilo que ele se contrapõe, naquilo que ele não acredita. É importante lembrar que o Rodrigo Maia apoia toda essa pauta econômica do governo Bolsonaro, mas ele destoa dessa narrativa ficcional que o governo tem sobre a realidade, sobre os costumes, sobre os valores, etc, etc. E aí, eu fico pensando como é que a gente chegou nesse ponto, né, do Rodrigo Maia ser essa figura. De que é claro que a gente deve reconhecer a tentativa dele de trazer sobriedade ao debate, mas também a gente não pode esquecer de quem é Rodrigo Maia, de qual é o histórico dele enquanto parlamentar e de que, enfim, né, a gente também não pode se contentar porque ele é o menos pior, digamos assim. Uma situação que me deixa muito reflexiva é a própria discussão sobre o meio ambiente, quando ele diz que, olha, efetivamente não tem nada na Casa Legislativa. Isso me parece uma escolha do governo Bolsonaro do não fazer. O não fazer também é política pública, né? Existe, inclusive, uma definição teórica de que política pública é tudo aquilo que se faz ou que se escolhe não fazer numa gestão. Então, o não fazer é uma escolha política, uma política pública do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente, que aí é onde eles vão ver o que dá. Vamos agora pro Caixa de Recados, Cylon. No Caixa de Recados de hoje, a gente vai mandando abraço para @FaniSanto, @SPBarroso, ou Expedito Barroso. A Glória Assis Melo, que seguiu a gente também essa semana. Mandando abraço para Alicinha_FT, que tem uma @Estudante Desempregada. A gente também foi seguido essa semana pelo Já Respondeu a Pod Pesquisa, é um perfil, né, que divulga podcasts brasileiros e tá fazendo uma pesquisa, inclusive quem quiser seguir pra colaborar, tá? A @ é Podosfera. Mandando abraço também pro Inácio Carvalho, que é o editor do Portal Vermelho, que é um parceirão do programa. Mandando abraço pra @Porto Tátila, ou Tátila. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Quem mais, Ananda? Se vocês querem aparecer aqui no programa, eu sei que isso não é muita coisa, mas mandem um abraço pra gente, que aí a gente vai citar vocês aqui. Lembrando que Ananda, que a trilha sonora dessa semana foi um pedido da ouvinte Jéssica Gaspar. É isso, Cylon. Lembrando que podcast 098 é uma idealização de Esaú Rômulo e Ananda Marques. Produção Elton Aragão e Matheus dos Anjos. Design Cainão Oliveira. Edição e direção Cylon Souza.